E agora a gente está aqui, de volta, quase 3 meses depois da nossa última mensagem em 1 Pedro. Você lembra que a gente está falando sobre 1 Pedro, né? O pastor Wagner começou hoje Atos pela manhã, mas a gente ainda está em 1 Pedro, na carta de Pedro, na primeira carta dele, né? E para eu tentar te situar um pouquinho da situação e como a gente está, em que altura da carta a gente está falando, né? Você vai lembrar que 1 Pedro foi uma carta escrita, obviamente, pelo apóstolo Pedro, a um grupo de cristãos perseguidos ali no Império Romano. Então, o pessoal que recebe essa carta está passando por forte perseguição. Eles são cristãos, mas eles estão passando por uma forte perseguição por conta da sua fé, né? De forma legal até, nas mãos do imperador Nero. E Pedro escreve essa carta, então, como forma de encorajar aqueles cristãos para que eles não olhem somente para as circunstâncias que estão ao redor deles, para os sofrimentos que eles estão passando, e muitos deles injustos, mas que eles olhem para o alto, que eles olhem para Cristo, para a esperança que existe em Cristo, e assim não fiquem fadados a olhar sempre a 5 metros na frente do nariz, né? Mas que eles possam olhar para a esperança que há em Cristo e assim ter esperança para viver e passar por esse tempo de sofrimento aqui. O propósito de Pedro com essa carta certamente foi prover esse encorajamento de uma forma bem peculiar. Ele mostra a Cristo, tudo que Cristo fez por esses cristãos que estavam sendo perseguidos, e com isso ele espera animar e reanimar o coração desses cristãos, para que eles possam perseverar e sofrer junto. No capítulo 1 que a gente começou, Pedro fala então sobre como os cristãos precisam saber dessa esperança que eles têm em Cristo, como isso é fundamental para que eles passem por esse período de sofrimento. No capítulo 2, na primeira metade, Pedro fala um pouco sobre como Cristo é uma pedra angular. Lembra que a gente falou aqui sobre Cristo sendo uma pedra angular? Uma pedra que direciona o restante da construção. Então, Cristo é a pedra na qual todos nós, como cristãos, estamos edificados em cima. Então, nós crescemos conforme Cristo direciona. Isso que Pedro fala para aqueles cristãos ali. E aí, crescendo em unidade, crescendo em igreja, buscando santidade, amor uns pelos outros. Pedro fala, agora vocês precisam, por causa disso, viver em santidade. Vocês precisam viver de forma submissa aos seus senhores, sejam eles maus ou bons. Vocês precisam respeitar o governo, vocês precisam cumprir as leis, vocês precisam obedecer, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da perseguição. O mesmo Nero que te persegue é um Nero que precisa do seu respeito como cristão. Que inversão de valores para a gente parece, não? Pedro fala isso durante o capítulo 2 e hoje a gente vai chegar no final desse capítulo 2, onde Pedro chega ao argumento central da carta. Vai ser repetido algumas vezes até o final esse argumento. Pedro vai falar agora para os cristãos qual é o motivo, qual é a razão pela qual eles de fato precisam sustentar esse sofrimento. Por que eles precisam sofrer? Qual o sentido dessa exortação que Pedro está fazendo para eles? Por que eu tenho que sofrer injustamente nas mãos de um imperador que é completamente pagão e que não crê no Deus que eu creio? Qual é o sentido disso? Pedro vai apresentar o motivo principal e vai repetir esse motivo durante alguns capítulos aqui da carta. E eu penso que Deus certamente tem para mostrar para o nosso coração que o mesmo motivo que aqueles cristãos tinham para perseverar no sofrimento é um motivo que eu e você podemos ter para perseverar no nosso dia a dia, nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas. A gente vai olhar com cuidado e com detalhe para isso, para tentar responder essa pergunta. Abra sua Bíblia, se você ainda não fez, por favor, na carta de 1 Pedro. Olhando para o versículo 2, a gente vai ler dos versículos 20 até o 25. O irmão Hugo pregou aqui na última mensagem, mais ou menos uns 3 meses atrás, faz tempo já, né? São Paulo era até técnico do Flamengo ainda, minha vida melhorou 200% depois disso, depois que ele saiu. Ninguém riu, né? E agora a gente vai olhar para esse versículo 20 até o 25, tá? Onde a gente vai entender como que esses versículos são a fonte do poder, são a fonte da graça dispensada por Deus para que aqueles cristãos pudessem perseverar, pudessem viver de forma a perseverar no meio do sofrimento com a atitude correta de coração. Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 25, está projetado também. Diz assim a palavra de Deus. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal?
Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor merece toda a nossa exaltação, toda a nossa honra, todo o louvor que podemos oferecer ao Senhor. E a nossa oração é que, agora nesse momento, com a Tua palavra lida e exposta, o Senhor possa incomodar, trabalhar fortemente nos nossos corações para que a gente possa se amoldar à Tua vontade. É isso que a Tua palavra faz, ela nos transforma, ela afeiçoa os nossos desejos, as nossas intenções, e é isso que nós pedimos nesse momento, que através do texto que iremos ler, que estamos lendo e que iremos nos debruçar, o Senhor possa falar aos nossos corações, não somente aos nossos ouvidos, mas que a gente encontre na palavra poder e graça que vem de Cristo para viver uma vida que te agrada. Em gratidão a tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nos auxilia, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar o entendimento nesse momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como então que esses versos motivaram esses cristãos perseguidos? Como que, olhando para esses versos, aquele cristão pode pensar que vale a pena acordar no outro dia para ser massacrado pelo Senhor que estava colocando cargas injustas nele? Como que ele pode olhar para isso e se sentir ainda como alguém que pode seguir na sua fé, mesmo sendo perseguido por um imperador que quer nada além da destruição dele? Na sua vida, talvez você tenha se esforçado para fazer o bem, talvez você tenha se esforçado para viver de uma forma que agrade a Deus, talvez você tenha se esforçado para obedecer a Deus, para fazer tudo aquilo que você sabe que a palavra pede para você fazer, e mesmo assim parece que não tem dado certo. Mesmo assim, parece que tem gente ao nosso redor que vive uma vida completamente desregrada, uma vida completamente longe de Deus e está se dando muito melhor do que a gente. Será que isso deveria nos pegar de surpresa? Será que saber a esperança que nós temos em Cristo muda a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades? É para isso que a gente quer olhar hoje. E por isso, uma forma da gente tentar resumir aqui essa passagem, eu chamei a nossa mensagem de o Cristo sofredor, o exemplo e a obra. Em todo momento a gente vai olhar para um Cristo que sofre, que é um Cristo que muitas das vezes nós não olhamos, mas um Cristo que sofre e ao sofrer demonstra claramente esses dois aspectos. Um exemplo de como se viver, de como se andar, e a obra. O que esse Cristo faz ao sofrer? E como essas duas coisas juntas corroboram para que eu e você, olhando para como aqueles cristãos naquela época receberam essa carta, podemos nos encorajar para viver no meio do sofrimento. Então, em primeiro lugar, olhando para o exemplo de Cristo nesses 3 primeiros versículos, 20 até o 23, nos 4 primeiros versículos, né? Olhando especificamente o versículo 20, leia aí comigo, está destacado na projeção também. Pedro diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Essa é a primeira distinção que a gente precisa fazer aqui antes de começar a caminhar, tá? Tem 2 tipos de sofrimento aqui, bem claro sendo falado. O primeiro é aquele sofrimento justo. É o sofrimento que advém de decisões erradas. Se você sonegar imposto na sua empresa e depois entrar em falência, você não entrou em falência porque o inimigo está te perseguindo. Foi porque você tomou uma decisão péssima de sonegar imposto. Decisões erradas, pecado, ações deliberadamente erradas, sem arrependimento, geram sofrimento. Esse é um tipo de sofrimento. E é o que Pedro está falando aqui, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal.
E o paralelo, o contraste é outro tipo de sofrimento, o sofrimento injusto. Pedro está falando para esses escravos e cristãos ali sendo perseguidos, que eles precisam fazer o bem, que eles precisam viver de forma honesta, que eles precisam trabalhar com seriedade para os senhores deles. Eles precisam fazer tudo isso, mesmo sendo açoitados por eles de forma injusta, porque isso era louvável diante de Deus. Mesmo em meio aos maus tratos, à zombaria, à injustiça. É um sofrimento que advém de fazer o bem. Eu faço o bem, e mesmo assim eu sofro. É desse sofrimento que Pedro está falando. A gente precisa ter isso bem claro aqui hoje, tá? Vamos colocar esse conceito bem claro na nossa cabeça. Pedro não está falando sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Existe sofrimento que advém nas nossas vidas, como vinha na vida de muitas pessoas, desde o começo da igreja, por decisões erradas, por pecado. E esse sofrimento, ele é somente uma consequência de uma ação errada. Por isso, a gente vai caminhar ao longo do texto, e eu acho que fica mais fácil se a gente já for aplicando as verdades que o texto vier falando para a nossa vida. E uma primeira aplicação que a gente pode ter aqui hoje, olhando para esses dois tipos de sofrimento, essas duas formas de sofrer, as duas fontes de sofrimento na nossa vida, a gente pode entender que nós precisamos ter muito cuidado com isso. É comum a gente ver muita gente, para não dizer que nós fazemos isso muitas vezes, como aquela historinha que provavelmente você já ouviu, né? O cara que está lá no topo da montanha, e aí a cidade dele começa a alagar, começa a inundar, né? Até o topo da montanha, e aí ele está no topo da montanha pedindo para Deus, Deus, me salva daqui, pelo amor de Deus. Por favor, me salva, me tira, me resgata daqui. E aí vem um helicóptero para buscar ele fala, não, ele rejeita o helicóptero, ele fala, Deus vai me salvar, não preciso desse helicóptero. E aí vem um avião, sei lá, da FBI lá para buscar ele, e ele, não, Deus vai me salvar. E a NASA manda a nave espacial para tentar puxar ele por cima, ele, não, Deus vai me salvar. E a água sobe, mata e ele morre. O que esse irmão está fazendo? Ele tomou uma péssima decisão. E ele estava colocando na conta de Deus a necessidade de ser salvo das suas decisões ruins. Nós não podemos considerar a nós mesmos como pessoas que sofrem por Deus, se o nosso sofrimento advém de decisões ruins ou de pecado. Se eu pecar, eu terei consequências do meu pecado. Em Cristo nós somos libertos da culpa do pecado, mas nós sofremos consequências aqui terrenas ainda. Se eu não fizer a manutenção do meu carro, eu corro mais risco de sofrer acidente com o meu carro. Se eu não estudar para uma prova, é muito improvável que eu vá bem nessa prova. E não vai adiantar orar para Deus para baixar todo o conhecimento que existe para você na hora da prova e você tirar 10. O sofrimento que advém das nossas decisões erradas precisa ser algo que nós entendemos que não é simplesmente estalar os dedos e pedir para Deus nos livrar deles. Não se considere como alguém que está sofrendo por Deus, se o seu sofrimento advém de decisões ruins ou de pecado. Avançando, versículo 21, na primeira parte, uma parada bem pequena, mas que é muito impactante. Pedro diz, é para isso que vocês foram chamados. Para isso o quê? O que ele está falando antes? Ele está falando que vocês devem suportar sofrimento por ter feito o bem, porque isso é louvável diante de Deus. E aí no versículo 21 ele começa dizendo que é para isso que vocês foram chamados. Como assim? Aqueles cristãos lendo aquela carta falaram, é para isso aqui que eu fui chamado então? Para sofrer nas mãos de alguém que não crê no Deus que eu creio, para sofrer nas mãos de alguém que não está nem aí se eu estou fazendo o bem ou o mal, que só quer me castigar mesmo. É para isso aqui que eu fui chamado. É para isso mesmo que Pedro fala que ele foi chamado. Não é um chamado para conquistar as mais altas posições, não é um chamado para aqueles cristãos irromperem uma revolução, detronar Nero e ganharem Roma, não é um chamado para acumular bens, para ter fama, para ter influência, é um chamado para sofrer. É um chamado para se submeter a um sofrimento. Agora, por outro lado, pense como isso, de fato, não encorajou aqueles cristãos ali. Porque é bem possível que eles poderiam achar que, na verdade, toda essa história de que o Filho de Deus desceu, encarnou num homem que viveu 33 anos, morreu numa cruz e agora salvou algumas pessoas, e essas pessoas estão caminhando com ele, é muito possível que isso tenha dado errado, porque a gente está sofrendo muito aqui. Parece que o plano de Deus para salvar a humanidade através desse cara que se chama Jesus Cristo deu errado. O plano dele não pode ser esse. A gente está sendo comido por leão nas arenas de Roma. Como assim? Como isso
pode ser o plano de Deus. Mas quando Pedro fala que é para isso que eles foram chamados, eles poderiam achar que o plano de Deus deu errado, mas ao ler isso, na verdade, eles tinham a certeza que eles estavam cumprindo exatamente o plano de Deus. É para isso mesmo que vocês foram chamados. É para sofrer por fazer o bem. É para sofrer nas mãos daqueles que rejeitariam a Cristo e por isso rejeitam a vocês. É exatamente para isso que vocês foram chamados. Pense como isso não pode ter encorajado a eles. E esse chamado a um evangelho que te leva a sofrer é algo que a gente costumeiramente não quer aceitar muito, né? Essa é uma aplicação que a gente pode trazer também. Esse evangelho que nos chama a sofrer, esse chamado que nos leva a sofrer por fazer o bem, por fazer a vontade de Deus, por obedecer, é um chamado que costumeiramente a gente não quer ouvir. A gente quer o chamado que vai nos dar uma carreira melhor. A gente quer o chamado que vai melhorar na nossa vida aqui na Terra. A gente quer o chamado que vai nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Mas nós não queremos o chamado para sofrer com Cristo. E Pedro está falando que é exatamente isso para que nós fomos chamados. Para sofrer. É esse evangelho subversivo que a gente quer? Um evangelho que se submete a sofrer por Deus, sofrer por Cristo. Seguindo no versículo 21, ele agora vai falar um motivo disso. Não é um chamado para você se jogar num calabouço escuro e ficar sofrendo o resto da sua vida, não. Ele vai falar um motivo, seguindo no versículo 21. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Existe um motivo. Não é um pedido para se jogar na incerteza do sofrimento, não é um pedido para se martirizar, para se automutilar, não é um pedido para se afogar nas trevas por si só. É um motivo, é um chamado para refletir a Cristo. O chamado é para refletir a Cristo, porque Cristo sofreu injustamente. É para mostrar a Ele, é para mostrar o exemplo de que se eu creio nesse Senhor e Salvador, com a minha vida, com a minha eternidade, com aquilo que é o meu destino final, então eu preciso me assemelhar e apontar para Ele em tudo. E por isso, se Ele viveu uma vida de sofrimento injusto por ter feito o bem, qual é a surpresa de eu estar sofrendo a mesma coisa? Esse é o primeiro aspecto que esses cristãos poderiam se agarrar. O sofrer deles apontava para o Senhor e Salvador das suas almas. Era por isso que eles poderiam perseverar no sofrimento, porque o sofrer deles apontava e refletia a atitude de Cristo. Fazia muito sentido com o que Pedro já havia dito ali no versículo 11, falando sobre, vocês são peregrinos, vocês não são aqui desse mundo, vocês são estrangeiros. As leis que regem o coração do crente não são as leis que ganham espaço aqui. Esse papo de amar ao próximo como a ti mesmo não ganha espaço aqui. Esse papo de rejeitar os seus desejos, de rejeitar os seus sonhos corrompidos pelo pecado e se submeter à vontade de Deus, não tem lugar aqui. Então, qual o sentido de você não sofrer por isso? O sentido, na verdade, é que você sofra. É que a sua carne, de fato, vá de contra o seu espírito, como Pedro já tinha alertado para eles fazerem. Essa atitude é vista em diversos outros lugares das Escrituras, sendo fomentada por Cristo também. Lucas 6, 32 a 35, você não precisa abrir ali, mas Jesus fala ali, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam. Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês. Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução. Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes bem, façam-lhes o bem. E emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olha o que Jesus está dizendo. Você precisa amar o seu inimigo, não é porque é bonitinho fazer isso, é porque o Deus que você diz servir faz exatamente a mesma coisa. Ele, o Altíssimo, é bondoso para com os ingratos e os maus. A chuva cai sobre os justos e os injustos. É para isso que Jesus sofreu. Olhando para a nossa vida hoje, é para isso que Jesus sofreu, para nos dar o exemplo de como sofrer. Qual é o coração que me leva no meio do sofrimento, glorificando a Deus, independente do que está acontecendo, independente da circunstância, por mais difícil que ela seja. A questão aqui não é suavizar o sofrimento,
Não é isso. É entender a realidade e a dor que, de fato, as nossas mazelas levam para nós na nossa vida, a rotina pesada que muitos de nós vivemos e todas as coisas ruins que acontecem com a gente. Não é menosprezar isso, mas é entender que um coração que já entendeu o Evangelho vai passar por esses sofrimentos, entendendo que isso é motivo de louvor a Deus. Jesus sofreu fazendo o bem para nos dar o exemplo de como sofrer. E qual é o Jesus, então, que nós temos procurado imitar? Qual é o Jesus que nós temos colocado como molde? Porque podem ter pintado para você um Jesus, humanamente falando, e na sua conduta terrena falando, que era um Jesus arrogante, um Jesus que não levava desaforo para casa, um Jesus que sempre tinha a resposta na ponta da língua para devolver, um Jesus que, de alguma forma, demonstrava alguma espécie de superpoder ali para demonstrar a sua influência. Podem ter pintado para você um Jesus de diversas formas, mas o Jesus que se apresenta aqui é um Jesus, é um Cristo sofredor. Nós temos buscado imitar esse Cristo, sofrer como Ele sofreu por fazer o bem. Esse é o exemplo que Ele nos dá. Seguindo, versículo 22. Ainda falando sobre o exemplo de Cristo, Pedro vai citar o profeta Isaías, lá em Isaías 53, que com certeza você já está começando a cantar na sua cabeça aí. Versículo 22 diz assim: Ele, Cristo, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. 23, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro está citando Isaías aqui para reforçar. Cristo, como vocês, cristãos perseguidos em Roma, sofreu injustamente também. Só que tem uma diferença desse Cristo para vocês e para toda a humanidade. Esse Cristo não cometeu pecado nenhum. Esse Cristo, nem por um segundo sequer da sua vida terrena, cometeu qualquer tipo de pecado. A gente não tem noção do que é isso. Para pensar do que é viver 33 anos. Não é não cometendo pecados externos, porque isso um monge tibetano consegue não cometer. São 33 anos de nenhum segundo sentindo inveja no coração. São 33 anos de nem por um segundo titubeando e querendo se desfazer da vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho. São 33 anos de nem por um segundo cobiçando sexualmente nenhuma mulher que não fosse a dele. São 33 anos fazendo qualquer coisa, ou todas as coisas que agradem a Deus. Nem por um segundo, externa nem internamente. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Mas mesmo não tendo motivo plausível para ser alvo desse sofrimento, Cristo não revidava. Desde o começo do ministério dele, desde o começo que ele começou a pregar e a fazer os milagres que ele fazia e a se revelar como Filho de Deus, desde o começo, desde o princípio, na sua própria cidade, dentro da sua casa, até os últimos dias na cruz, ele foi insultado, ofendido, escarrado, tirado para nada e não revidou. Jesus sofreu por fazer o bem e não revidou. E esse Jesus é o mesmo Jesus, exatamente o mesmo Jesus, que João em Apocalipse vai descrever como sendo o Alfa e o Ômega, como sendo aquele cujos olhos são como chama de fogo, como sendo aquele como a voz é como se fosse um som de muitas águas, cuja boca tem uma espada, cujo rosto é reluzente como o sol, aquele que é o primeiro, que é o último, de quem, por quem e para quem foram feitas todas as coisas, aquele que era eternamente, que é e que vai ser para sempre, esse que era, que é e que há de vir, que tem as chaves do reino de Deus nas mãos, viveu 33 anos sendo insultado, ofendido, tirado para nada e não revidou. Mas ai de quem cortar o Davi Mussi no trânsito, hein? Ai de quem me deu uma fechada, hein? Tem que ouvir um negocinho, pelo menos. Uma baixada de vidro, né? Bianca está rindo por quê, Bianca? Esse Jesus escolhia não revidar inúmeras e frequentes ameaças, inúmeras e frequentes ofensas severas,
mesmo podendo fulminar todo mundo com uma palavra que fosse. E não seria nenhuma injustiça se ele fizesse isso. Pelo contrário, ele estaria sendo exatamente justo. Mas ele escolhe não fazer. Ao invés disso, conhecendo o Pai e a justiça que existe perfeita no Pai, da qual nada escapa, Pedro está falando, né, citando Isaías, que ele se entregava àquele que julga com justiça. Paulo fala disso em Romanos 12, 19 e 20. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O nosso ímpeto, meus irmãos, em não levar desaforo para casa nunca, em sempre querer revidar e responder às ofensas e às coisas ruins que nós sofremos por fazer o bem, esse ímpeto, essa vontade no coração de não querer sair por baixo, muitas das vezes pode ter a ver, se não sempre, com a nossa incredulidade nesse atributo de Deus, de que Ele é justo, de que Ele é um justo juiz. Não acreditar, ou não pelo menos confiar, ou saber com a sua cabeça, mas não confiar com o seu coração, de que Deus é um justo juiz, e que Ele fala, eu retribuirei, a vingança é minha, não é sua, Davi. Não crer nisso, não confiar nisso, pode ser a razão pelo nosso ímpeto de nunca querer levar desaforo para casa, de sempre precisar revidar, para não deixar barato. Mas o que Deus está falando aqui? Que a vingança é dele, ele que vai retribuir, ele que vai julgar todas as coisas, e ele que vai retribuir da forma que deve ser retribuída a cada um, com a justiça perfeita, não corrompida pelo meu pecado e pelo seu. Mas ainda assim, nós nos esquecemos disso. A gente precisa confiar em Deus e em seus atributos, com todo o nosso coração, para que isso desemboque na prática. É bem provável que nenhum de nós falaria aqui que Deus não é um justo juiz. Mas quando nós tomamos ações para fazer justiça com as próprias mãos, mesmo sofrendo injustamente, nós estamos falando com as nossas ações que Deus não é um justo juiz nada. Se nós confiássemos e acreditássemos nisso, nosso ímpeto em não levar desaforo para casa seria diminuído drasticamente. E com isso, essa primeira e maior porção do texto te deixa com essa frase: o Cristo sofredor, sem pecado ou falha, sofreu injustamente para nos ensinar. Esse é o seu exemplo. Esse primeiro aspecto de Cristo. Um servo sofredor que escolhe se submeter ao sofrimento, mesmo podendo fugir dele num piscar de olhos. Ele escolhe fazer isso para nos dar o exemplo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. E agora a gente pode ir para os últimos 2 versículos, que vão falar sobre a obra de Cristo. Nós já vimos o exemplo, nós já vimos como Cristo, ao sofrer dessa forma injusta, dá o exemplo para que aqueles cristãos perseguidos no Império Romano pudessem acordar todo dia disposto a continuar fazendo o bem, mesmo sofrendo injustamente por isso. E agora a gente vai olhar como Pedro usa a obra desse mesmo Cristo que sofreu para encorajá-los a continuamente seguir em frente. Versículo 24, só as primeiras 2 partes, né, A e B ali. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Aqui a gente precisa destrinchar isso aqui bem. Aqui a gente tem a mesma estrutura do versículo 21, não sei se você percebeu. No versículo 21, olha aí na sua Bíblia. Ele diz: Cristo sofreu no lugar de vocês. Essa é uma ação de Cristo. Deixando exemplo com algum fim. Qual é o fim? Para que sigam os seus passos. Então, Cristo sofre no lugar de vocês, para que vocês sigam o seu exemplo. Esse foi todo o tema da nossa primeira metade. Agora, no versículo 24, ele fala exatamente na mesma estrutura. Ele fala: Cristo levou em seu corpo os nossos pecados. Essa é a ação de Cristo. A fim de que, para alguma coisa, qual é o objetivo? A fim de que, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Sofrimento
é demonstrado nesses 2 versículos como uma atitude ativa de Cristo. Cristo não está sofrendo passivamente, ele está ativamente sofrendo, com o objetivo de nos mostrar o exemplo para seguir, como o versículo 21 falou, mas também de nos libertar da vida de pecado para a vida de justiça. Esse é o segundo aspecto de encorajamento que aqueles cristãos poderiam entender, os sofrimentos de Cristo, com os quais eles já estavam se identificando, entendendo que dessa forma eles refletiam a Cristo. Esses sofrimentos tinham como objetivo levá-los a abandonar a sua vida de pecado e a viver em comunhão com Deus, em obediência e em santidade. Para pensar nisso. Versículo 24 está falando que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. E aqui a carta começa a ficar ainda mais pessoal e para isso eu nem preciso necessariamente transportar ela para o nosso contexto atual, porque ela quase está falando diretamente para a gente também, né? Cristo morreu abraçado aos nossos pecados, é isso que eu estou dizendo. Todos eles, todos os nossos pecadinhos e pecadões. Cristo morreu na cruz, abraçado a todos esses pecados, a cada atitude errada que eu e você tivemos na nossa vida. Quando nós cremos em Cristo, cada um deles, para que eu e você abandonemos a nossa vida de pecado e vivamos uma vida para a justiça. Vivamos uma vida para a glória dele. Ele, no nosso lugar, sofreu a condenação ou a punição do meu e do seu pecado. Quando nós cremos em Cristo, nós podemos falar isso. Esse é o sacrifício que na teologia a gente vai chamar de sacrifício expiatório. No Antigo Testamento, o que era expiação? Pegava um bode, um animal lá qualquer, e tinha todo um ritual para meio que cerimonialmente passar todos os pecados do povo para aquele bode, para aquele animal, e aquele animal fosse morto, e assim, substitutivamente, de alguma forma, cerimonialmente, ficava como se os pecados do povo foram expiados por aquele animal. E agora Cristo está fazendo exatamente isso. Na cruz, abraçado aos nossos pecados, ele é morto, para que de uma vez por todas, nenhum mais outro sacrifício precise ser feito. Para que eu e você não tivéssemos que estar naquela cruz. Cada chicotada, cada sofrimento, cada cusparada na cara, qualquer uma das ações que foram feitas contra eles, era para ter sido feito comigo e com você. Terminando o versículo 24, Pedro vai dizer: por suas feridas, eu amo essa frase, vocês foram curados. Cada fenda aberta na pele de Jesus, cada soco, cada gota de sangue derramada, cada ferida exposta, foi para nos curar de um machucado, de um rombo muito maior que qualquer coisa que pode acontecer com a minha pele ou com a sua. Cada uma das feridas que Cristo sofreu foi para nos curar da maior lesão, do maior açoite que pode ser feito, que foi feito na história da nossa alma, que foi o pecado. O rombo na nossa alma, causado pelo pecado, só pode ser curado pelas feridas de Cristo. E é importante notar aqui que Pedro está reforçando, ele diz, nós fomos curados. Cristo não está só disponibilizando uma opção de cura para você. Cristo não está só tornando possível. Cristo está, de fato, pelas feridas dele, curando a alma daqueles que creem nele. Que bênção, que segurança é isso para a gente, né? Saber que não é uma possibilidade. A minha alma é curada e foi curada de uma vez por todas na cruz, quando eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, pelas feridas dele. E ele fala que isso foi para que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Isso é uma boa notícia para você? Isso é uma boa notícia para a gente? Geralmente a gente gosta muito da notícia boa de que Cristo levou a punição dos meus pecados e que agora eu não sofro mais a punição eterna pela morte, que deve ser um desdobramento natural do meu pecado. A gente gosta muito dessa notícia, mas a gente gosta da notícia que fala sobre Cristo sofrendo para que eu e você morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Isso soa custoso, soa pesado para mim?
O versículo 25 vai dar o tom. E com isso a gente está caminhando para o final. Ele vai dar o tom do... Qual que é a atitude de coração que o verdadeiro crente tem ao olhar para o versículo 24? Quando eu leio que Cristo morreu, sofreu tudo que ele sofreu e que a gente sabe que sofreu. Cristo fez isso para que, levando os nossos pecados no corpo dele, nós pudéssemos morrer para nós mesmos, para os nossos desejos carnais, para as nossas vontades, para os nossos pecados, e vivêssemos para a justiça. O que o coração do verdadeiro crente pensa quando lê isso? Será que é vai ser muito custoso eu ter que abandonar aquele pecadinho lá que eu gosto pra caramba? Vai ser tão custoso eu não gostar tanto de dinheiro assim? Vai ser tão custoso eu abandonar essa vida pregressa que eu tenho e viver para a justiça? Morrer para o pecado e viver para a justiça? É isso que soa para o coração do crente? Versículo 25 vai dar o tom de como isso deve soar. Diz assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O verdadeiro cristão, meus irmãos, não olha para o versículo 24 e pensa no quanto é pesado ter que abandonar as suas cargas, o quanto é pesado ter que abandonar as suas vontades para seguir a Cristo. Ele simplesmente agradece por ter sido trazido de volta para casa. Ele simplesmente agradece porque ele era uma ovelha desgarrada, solta, cega, sem rumo, sem vontade, sem saber nem onde estava. E o Supremo Pastor a puxa de volta. Ele não tem tempo para pensar em quanto ele vai perder, em quanto ele vai abandonar, em quanto ele vai deixar para trás. Ele só está voltando para casa e isso é tudo que importa. 1 Pedro 3,18, que certamente vai ser exposto em breve. Pedro fala sobre isso. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. Cristo sofreu tudo o que sofreu para conduzir a mim e a você de volta para Deus. Não foi para garantir o nosso lugar no céu só. Não foi só para que a gente possa viver de forma mais esperançosa aqui. Não, foi para nos reconectar com o nosso Criador. Quando lemos o verso 25, nós enxergamos a nossa própria história. Quando nós cremos em Cristo, nós podemos olhar para esse versículo e exultar de alegria, de conforto, de olhar para Deus e pensar como eu era uma ovelha desgarrada, como eu nem sabia o que eu estava fazendo na vida. Independente de eu ter crescido na igreja ou não, independente de eu ter feito coisas externamente erradas ou não, a gente falava sobre isso na EBD hoje de manhã. É muito provável que talvez, e muitos de nós aqui cresceram no contexto de igreja, e não tem ali um determinado momento onde você claramente passou a não fazer algo errado à vista dos outros. Mas com certeza, se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, teve algum momento que o seu coração parou de pensar só em si mesmo. Teve algum momento que o seu coração passou a desejar estar na igreja. Olha que coisa de maluco aqui. Está aqui um monte de gente diferente, domingo à noite. A gente poderia estar fazendo 1 milhão de coisas. A gente está todo mundo junto aqui, louvando e adorando a Deus, que a gente não está nem vendo. Isso é coisa de maluco, irmãos. Se em algum momento meu coração passou a desejar isso, se em algum momento meu coração passou a querer isso, a querer seguir a Deus, a querer a obedecer a sua palavra, se em algum momento isso aconteceu, independente do externo, com certeza eu fui alcançado pelo Evangelho, com certeza eu era uma ovelha desgarrada que foi trazida de volta para casa. Essa é a nossa história. Nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor, sem rumo, sem direção, perdidos nos nossos pecados. Então Cristo, pela sua morte e pelo seu sofrimento, abre os nossos olhos para a situação miserável que eu e você estávamos. E ao ser pregado na cruz, Ele remodela o nosso coração, transforma as nossas afeições, muda os nossos desejos, os nossos sonhos, nossas intenções, afeiçoando a cada um de nós de volta para o Criador e pastor das nossas almas, para que em fé, mediante essa graça que agora nos alcançou longe lá do pasto, enquanto ovelhas perdidas, nós não nos preocupemos sobre o que vamos deixar para trás, mas somente corramos de volta para casa. Sim, casa. Cristo não morreu para nos colocar um fardo de ter que fazer tudo que é certo, mas para nos trazer de volta para casa.
E ao voltar para casa, tudo que eu quero fazer é viver em gratidão a esse supremo pastor que me trouxe de volta. E por isso os mandamentos dele não são pesados. E é por isso que não é um fardo. É por isso que eu faço com vontade, é por isso que eu faço querendo fazer, não porque o meu pai ou minha mãe mandam fazer, não porque nem parece o certo a se fazer, ou porque é legal aos olhos de algumas pessoas do meu círculo social, não, porque eu quero fazer de coração para o pastor que me trouxe de volta. Isso não é um fardo. Essa é a obra de Cristo. O Cristo sofredor, que por suas feridas e açoites levou nossos pecados na cruz, para nos curar da maior lesão que eu e você tivemos na história. Essa é a sua obra. Para nos curar dos nossos pecados, para nos libertar de uma vida presa a nós mesmos. Na primeira metade nós vimos então como Cristo sendo um exemplo, o Cristo sofredor sem pecado ou falha, sofreu justamente para nos ensinar. Esse é o exemplo de Cristo. E agora o Cristo sofredor, por suas feridas e açoites, levou nossos pecados na cruz para nos curar. E essa é a sua obra. A gente tem dois tipos de reação a essa mensagem aqui. E eu quero fechar com isso. A gente pode olhar para esse relato de Pedro, falando ali, nesse contexto específico da carta, ele está falando com alguns escravos, mas depois ele repete essas mesmas orientações para outros cristãos também, então isso pode ser entendido como sendo uma orientação geral. A gente pode olhar para isso de duas formas. A gente pode olhar focando muito no exemplo de Cristo, ou focando somente na obra de Cristo. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vou dar uma pergunta para a gente nortear esse fechamento, que você pode fazer para você mesmo e refletir. Você vive pela obra e pelo exemplo do Cristo sofredor? E eu estou colocando as duas coisas juntas aqui, porque Pedro faz exatamente isso. Porque é possível que alguns de nós possamos achar Jesus um excelente exemplo a ser seguido. E a gente encoraja as nossas crianças a irem para a igreja desde pequenininho, porque fazer as coisas dentro da igreja é algo bom, né? Vai te deixar de fora dos perigos da vida e tudo mais. E a gente vê Jesus como um exemplo de amor, um exemplo de alguém que fez coisas boas para o próximo, e por isso nós queremos seguir a esse Jesus, o exemplo dele, copiando ele naquilo que nos afaga, naquilo que a gente acha legal seguir. Mas fica por aí. Eu acho Jesus um ótimo exemplo, uma ótima figura para copiar, e posto até uns stories lá de vez em quando com um versículo ou outro, para o pessoal ver que eu estou querendo ser igual a Jesus de alguma forma, né? Mas eu gosto do exemplo de Jesus, mas não reconheço a obra dele por mim. Porque esse Jesus, eu gosto dele em algum exemplo, em algumas situações, mas ele fala que eu tenho que me render a ele em fé, deixar me arrepender daquilo que eu fiz de errado, da minha ofensa diante de Deus, para que eu possa seguir a ele, e essa parte eu já não gosto muito. Não vejo Jesus como meu salvador, como meu amigo, mas eu vejo ele como um bom exemplo a ser seguido. Essa geralmente é a frase que a gente ouve. Ou você pode também ser alguém que tem vivido como se o sofrimento na cruz de Jesus fosse barato. Então você olha e enfatiza e descansa até demais na obra de Cristo, até o ponto de torná-la barata demais. E o que eu estou querendo dizer com isso? Cristo morreu pelos meus pecados. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode apontar o erro na minha vida. Só Ele pode fazer isso. Mas Ele morreu para me livrar da punição dos meus pecados. E olha que beleza, agora eu posso viver da forma que eu quero. Agora eu posso fazer o que eu quero. Porque a minha punição, a condenação do meu pecado, Cristo pagou. E agora eu quero viver a minha vida. Eu torno a obra de Cristo barata por não seguir o seu exemplo. Nesse dualismo que Pedro apresenta durante todo esse tempo e que, em alguns momentos de vida, eu e você podemos ter apresentado qualquer um desses dois tipos de comportamento. A nossa oração, meus irmãos, e a minha oração especificamente hoje, é para que, olhando para esse Cristo sofredor apresentado por Pedro, eu e você possamos nos arrepender de momentos que, inconscientemente, ou até, inconscientemente não existe, né? Mas
que de forma deliberada, eu e você, fomos ou legalistas demais, de tratar Jesus como se fosse só um exemplo a ser seguido, de não entender que isso precisa ser uma obra feita por Ele no meu coração. Ou, por outro lado, de querer só os benefícios da obra de Jesus e viver uma vida completamente desatinada e longe dele, porque eu quero fazer o que eu quero. O evangelho é a moda Neymar, né? Caio foi para o Pará, eu já posso falar mal de Neymar aqui em cima. Eu faço o que eu quero na minha vida, mas se eu botar uma faixinha lá 100% de Jesus, quando for campeão, está tudo certo, Deus está me abençoando, me protegendo. E ai daquele que eu passei na prova e não me ajudou. Não é isso? Eu posso ter vivido dessa forma em vários momentos, e a gente precisa se arrepender disso. Então, para você que talvez ainda não tenha reconhecido a obra de Jesus, você precisa entender que seguir o exemplo de Jesus não é suficiente. Fazer as coisas boas que Jesus fez não é suficiente. Não foi para isso que Jesus morreu somente. Você precisa crer na sua obra. Você precisa crer que Ele encarnou, que Ele é Deus encarnado e que sofreu para te libertar dos seus pecados, para que você vivesse uma vida de justiça. Isso exige de você apenas crer. Porque o sofrimento, o pagamento da punição já foi feita por Ele. Não basta ter Cristo como exemplo, eu preciso crer na sua obra. Mas se você já creu, saiba que sua fé, sendo genuína, ela de fato irá fornecer graça e poder suficiente para que você abandone os pecados que ainda te assolam. A vida de pecado para a qual você já morreu em Cristo, agora te impulsiona para uma vida para a justiça, seguindo o exemplo de Cristo. Então, o reconhecimento de que a obra de Cristo é eficaz na minha vida é viver de acordo com o seu exemplo. Por isso, não existe crente que não deseja fazer a vontade de Deus. Posso, em alguns momentos, ter essa dificuldade, mas o espectro da minha vida precisa demonstrar uma vontade de obedecer, uma vontade de voltar para casa como ovelha desgarrada. Não de forma pesada e arrastada, mas feliz e alegre por estar voltando para o meu Criador, sendo amado, cuidado pelo meu Supremo Pastor, que sim, sofreu, sangrou, morreu e ressuscitou por mim. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor sofreu por nós. Encarnado em Cristo, mesmo sem pecado, sem nenhum tipo de mazela, sem nenhum tipo de falha. O Senhor sofreu a punição que deveria ter sido para cada um de nós aqui. Cada chicotada, cada ato de dor deveria ter sido nas nossas costas. Mas o Senhor, em graça, em amor a nós mesmos, o Senhor se submete a esse sofrimento injusto e com isso nos dá o exemplo de como seguir ao Senhor, de como viver em meu sofrimento, se identificando contigo, mas também nos mostra a grande notícia da sua obra, que de uma vez por todas leva os nossos pecados na cruz, para que agora nós possamos viver para a tua glória, para que nós não sejamos mais como ovelhas desgarradas. Senhor, como é bom dormir com essa segurança. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos relembre disso todos os dias. Que o Senhor nos ajude a ter o coração correto, Pai. Tem misericórdia de nós, porque na correria do dia a dia, nessa insanidade que nós vivemos, o mundo daqui não entende muito bem dessas coisas, nós somos constantemente tentados a continuar como ovelhas desgarradas, vivendo como se fôssemos ovelhas desgarradas. Pai, precisamos da sua graça, Pai. Precisamos todos os dias que o Senhor nos incomode, que temos força, poder pelo Teu Espírito para, debruçados na Tua Palavra, em comunhão com os nossos irmãos, possamos crescer em Cristo, olhando para a cruz e tendo nossos corações remodelados, abandonando a nossa vida de pecado, porque Cristo morreu abraçado com eles para que nós não precisássemos mais vivê-los.
e agora vivendo sim uma vida que agrada a Ti, não para merecer nada em troca, não para ganhar status, não para parecer melhor que os outros, mas por pura gratidão, pelo que o Senhor já fez por nós. Se por algum acaso alguém aqui ainda não reconheceu isso, Pai, eu peço que o Senhor revele essa verdade aos corações. Convença do estado de miséria de ovelha desgarrada, cega, sem saber o que fazer, mas que pode ser trazida de volta para casa, encontrar sentido, propósito para dormir, para acordar, para viver uma vida que glorifica o Teu nome, de forma leve, não pesada, de forma feliz, não pesarosa. Nos ajude, Pai, a exultar nessa verdade, a exultar nisso, o Seu amor por nós demonstrado na cruz, pelo Seu sofrimento, e que nós possamos, identificados com esse sofrer, compartilhar dos sofrimentos de Cristo, seguindo o Seu exemplo e sendo cada vez mais fincados nessa segurança da obra que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor. O que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém.